Olá, eu sou o professor André Noel e hoje a gente vai começar a unidade 2 do livro de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Bom, a gente falou na unidade 1 sobre todo o histórico da computação, sobre como funcionam os sistemas de computadores, a gente falou um tanto sobre representação binária, decimal, coisas assim, mas agora a gente vai ver um pouco mais na prática como que isso funciona. Um computador é uma máquina que, desde lá de que começou a arquitetura de von Neumann, é uma máquina que segue um sistema de representação binária. Então, para um computador, no fundo, tudo é binário. Como assim? A representação de dados no computador toda acaba sendo convertida para binário. A gente tem aí no slide, eu tenho 0 e 1, que são as representações de valores possíveis no sistema binário. Eu posso ter um valor 0 ou valor 1, que é equivalente a aceso ou apagado. Se a gente for ver um LED, por exemplo, o LED pode estar aceso ou apagado. São apenas dois estados, 0, 1, ou verdadeiro e falso, ou então tensão baixa e tensão alta. Por quê? Porque dentro do computador é assim que funciona. A sua memória, por exemplo, a memória RAM, ela guarda dados em forma de energia. Por isso que você desliga o computador, ela é apagada, porque está sem energia. Então você tem os pontos da memória onde tem uma tensão mais alta e uma tensão mais baixa, que é a representação de 0 e 1. Num CD, por exemplo, quando você fala, vou queimar um CD, as pessoas quase não gravam mais CD hoje em dia, mas tudo bem. Você fala, vou queimar um CD, porque você acaba mesmo queimando alguns pontos na trilha. E aí você tem essa informação, onde está queimado e onde não está queimado. Então é o 0 e 1. Tudo acaba sendo convertido para 0 e 1 no computador. Então o que você escreve, o filme que você vê, esse vídeo que você está vendo agora, uma foto, um texto, tudo é 0 e 1 no computador. Como que funciona então essa questão de 0 e 1 se eu não vejo 0 e 1? Eu vejo imagens, eu vejo vídeos e coisas assim. Parece até um pouco no Matrix, né? Quando ele fala, eu não vejo os números caindo, eu vejo apenas pessoas e tudo mais. É uma coisa parecida. É lógico, viajando bastante. Mas o computador trabalha o tempo todo com conversão. Ele converte informação para binário e converte de binário de volta para informação. E como que funciona? Bom, no fundo, tudo vem do bit. O bit é a menor unidade de informação. Então, o que é um bit? O bit é uma unidade de informação no computador que ela pode ser 0 ou 1. O bit vem da abreviação ali de binary digit. É um dígito binário. É uma informação única que pode ser 0 ou 1. Então, a menor unidade de informação do computador é o bit, é o 0 ou 1. Então, eu tenho muitos desses bits no computador para, por exemplo, criar uma foto ou para criar um vídeo. A gente vai ver uma tabela da representação, a gente vai ver quanto que a gente tem de informação que a gente utiliza. Para ficar um pouco mais interessante, não trabalhar só com bits, existe uma outra representação que é o byte. O que é um byte? Um byte é um agrupamento de 8 bits. A cada 8 bits eu tenho 1 byte de memória. Por que 8 bits? Porque a gente está trabalhando em potências de 2, a gente tem ali a primeira linha, eu tenho um agrupamento de 8 bits que representa números de 0 a 255. Como assim? Se você for pensar, eu tenho 8 posições que eu posso ter 0 ou 1. Se a gente lembrar lá da matemática, da análise combinatória, eu posso ter 2 elevado a 8 combinações diferentes. 2 elevado a 8 dá 256. Então eu consigo representar 256 números diferentes com 8 bits. E que esses números são de 0 a 255. Certo? Se eu aumentar mais 8 bits, eu tenho 2 bytes de informação, eu não dobro a quantidade de números representados. Na verdade, eu estou trabalhando em potência de 2, se eu colocasse 1 bit a mais, eu dobraria a quantidade. No caso, se eu coloco 8 bits a mais, eu consigo 2 elevado a 16 combinações. Então eu consigo números de 0 a 65.535. Então, com 2 bytes de informação, eu tenho 16 bits de memória, de capacidade, eu consigo então 65.536 números diferentes. Tá legal? Então, é assim que é feito. Então,
Se eu for pensar numa conversão de binário para um número decimal, por exemplo, é só eu pegar o equivalente. Tudo zero equivale ao número zero, tudo zero com o último 1 equivale ao número 1 e assim por diante. Depois a gente vai ver melhor como funcionam essas conversões para a gente entender. E se eu aumentar de 2 bytes para 4 bytes de informação, significa que eu tenho 32 bits. E aí vocês já estão lembrando dos nomes, né? 8 bits, 16 bits, 32 bits. 32 bits me permitem 2 elevado a 32 números diferentes. Ou de 0 a 4.294.907.295. É muito número, certo? E aí você pensa, onde que eu já ouvi esse nome? Essa palavra 8 bits, 16 bits, 32 bits? Provavelmente já ouviu em denominação de processadores ou até de videogames. Lembra do Nintendinho 8 bits? Passou para o Super Nintendo que era 32 bits? Por quê? É a capacidade de dados que o processador consegue transferir por vez. A gente teve uma grande evolução dos processadores de 32 bits para 64 bits, que é o que a maioria utiliza hoje, que é o tamanho da palavra que ele consegue transferir por vez, e ele faz isso muito rápido. Mas tudo bem. Então, no fundo, é tudo bit, é tudo binário no computador. Aqui eu tenho uma tabela das grandezas. Eu tenho o quê? Pensando em bytes. Quando eu falo que eu tenho 1 kilobyte, eu tenho 1024 bytes. A gente costuma ver arredondado para 1000, fala que é 1000 bytes, mas o certo é 1024, por causa da potência de 2. 1024 é 2 elevado a 10. Então, 1024 bytes equivalem a 1 kilobyte. 1024 kilobytes equivalem a 1 megabyte. 1024 megabytes a 1 gigabyte. Então, 1 gigabyte, que a gente está acostumado a falar em giga, tem 1.073.744.824 bytes, que a gente ainda pode multiplicar por 8 para ver quantos bits tem em 1 giga. Depois tem o terabyte, o petabyte, o exabyte, o zettabyte e o yottabyte, que é muita coisa. Tá? A gente tem hoje HDs de 1 terabyte. A gente ainda não chegou no petabyte, que é muita informação, mas já tem gente prometendo aí os HDs de petabytes. Bom, e aí como que eu represento os números? Os números, a gente tem várias representações possíveis. A gente está acostumado com aquele número 42 ali, que é a nossa representação decimal. A gente usa números de 0 a 9 para representar. Mas eu poderia representar o mesmo 42 com aqueles risquinhos ali, que a gente estava acostumado a ver o Pica-Pau escrevendo quando ele ia preso e tal. Não sei se se lembram disso. Ou ainda eu poderia ter uma representação em número romano, que é o meu 42. Todas as representações são o 42, mas com representações diferentes. Quando a gente vai colocar para o computador, a gente converte o número de decimal para binário. E esse número binário ele é convertido para um número que a gente está mais acostumado. Quando a gente trabalha com texto, o texto também tem que ir para binário. E como que ele é convertido para binário? Existem sistemas diferentes de conversão. O BCD, que usa 6 bits para converter um caractere, o EBCDIC, que é um sistema da IBM de 8 bits, e tem o ASCII, que é um dos mais famosos. Se você ouvir alguém falando ASCII 2, corrija, porque não é ASCII. American Standard Code for Information Interchange, que é um sistema que usa 8 bits ou 1 byte por caractere, que permite 256 caracteres, e depois teve a evolução do Unicode, que permite até 32 bits, que possibilita mais de 107 mil caracteres que a gente tem hoje. Na verdade, possibilitaria 4 bilhões se a gente quisesse. E é o que possibilitam os emojis, que no caso aqui o meu sistema não está mostrando emoji, mas vocês sabem bem o que é um emoji. Como que funciona? Eu vou falar da tabela ASCII, e o Unicode foi uma grande expansão da tabela ASCII, se a gente for falar de um jeito bem superficial. A tabela ASCII é uma tabela de 128 caracteres diferentes, que pegam os caracteres mais importantes, digamos assim. É lógico que pegando o sistema que a gente usa do alfabeto ocidental. Então você tem os caracteres não imprimíveis, que são quebra de linha, nulo, começo de texto, delete, backspace, algumas coisas assim. Você tem as letras, você tem os números
e você tem um código para cada letra, para cada caractere. Então é uma conversão direta. Você grava um número, esse número é convertido para um caractere. Por isso tem essa grande tabela. E a tabela inicial aceitava 128 caracteres. Como em um byte posso ter 256 coisas diferentes, a tabela foi expandida. Aqui a gente tem o que a gente vê como tabela ASCII expandida, para colocar alguns caracteres com acentuação, alguns símbolos e algumas coisas diferentes. Tem até algumas letras gregas ali. Então essa é a tabela ASCII estendida até 256 caracteres. Então com um byte eu consigo fazer qualquer um desses caracteres. E isso foi expandido para Unicode, que tem padrões diferentes do Unicode. Tem Unicode que grava em 2 bytes, que são 16 bits, ou 4 bytes, que são 32 bits. E aí possibilitou colocar caracteres japoneses, chineses, árabes, gregos na verdade já tinha ali, mas possibilitou muitos caracteres diferentes, possibilitou emojis, símbolos diferentes. Então tem muita coisa que a gente consegue representar com Unicode. Você tem um link ali para uma tabela de Unicode que é bem legal de você acompanhar, se vocês tiverem curiosidade, tá? Então, é basicamente assim que a gente faz a representação de informações. A gente acaba convertendo tudo para binário, e para texto a gente tem uma tabela de conversão. Para número a gente faz contas mais diretas, e a gente vai focar um pouquinho na conversão numérica nos próximos vídeos. Então eu espero vocês lá, até o próximo vídeo.